Olá, bom dia! Deus abençoe o seu dia, sua casa, Deus abençoe a sua família. Que prazer estar com você nesta manhã. Tenho certeza que coisas grandes Deus tem feito na sua vida e continuará fazendo, porque cremos em um Deus de milagres. Recebam a paz do Senhor Jesus nessa manhã, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Agora, ao meu lado e na minha frente também está ele, Divino Cláudio Gundim. Bom dia, ambiente novo, Cláudio. Ambiente novo, estúdio novo. E graças a Deus que Deus é o Deus presente de todos os tempos, né, Rodrigo? Nós estamos aqui para falar da palavra, para ouvir da palavra, para aprender da palavra. E você é o nosso convidado especial. Peço para que você permaneça com a gente até o término dessa reflexão. Eu tenho certeza que Deus falará ao meu coração, ao seu coração, e tem uma mensagem especial para você. Perfeitamente. Estamos aqui, ocupando, já antecipar, esse estúdio aqui é o estúdio do podcast, né? Onde a gente também faz podcast. E você que nunca assistiu um podcast, nós te convido a participar também, né? A se envolver em todos os canais da Goiânia Veículos, porque eu tenho certeza que coisas boas e relevantes para a sua vida nós vamos ter. Estamos aqui hoje ocupando esse espaço, mas transmitiremos a palavra de Deus para o seu coração e nós vamos falar hoje de escolhas, né? Sempre há duas opções, ou mais, né? Mas vamos falar das escolhas hoje. Quais escolhas você tem feito para a sua vida? Escolhas assertivas ou escolhas que têm destruído a sua vida? E nós vamos falar sobre isso durante essa programação, essa reflexão, como disse o Cláudio. E agora o Cláudio estará lendo o texto desta manhã, Cláudio. Amém. O texto da palavra de Deus é Josué capítulo 24, verso 15. Vamos ler a partir do verso 15. Josué 24, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vou encontrar. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uau! Oh, glória a Deus. Essa é uma decisão. Essa é uma decisão. Né? Os hebreus eles saíram do Egito e Josué nasceu no Egito, né? Ele era nascido no Egito, mas com a mente livre, a mente no Senhor. Mas ele nasceu no Egito, ele viveu e cresceu no Egito, se desenvolveu no deserto com a promessa de chegar em Canaã, né? E aqui já vai um adendo, não importa onde você nasça, né? Onde você tenha nascido, não importa como é que está a trajetória da sua vida. Se Deus te fez uma promessa, você vai chegar na promessa. Amém? Então, já vamos arrancar com a profecia, né, Cláudio? Amém. Porque Josué nasceu cativo. Josué nasceu no Egito, nasceu preso, cresceu, né, no Egito, desenvolveu no deserto, mas morreu na promessa. Amém. Havia um pensamento aqui do povo hebreu, foi sempre um povo que duvidava, não era um povo que tipo assim, tinha convicção plena em Deus. Não estou falando da totalidade, mas a maioria do povo hebreu, sempre que haviam obstáculos, né, eles entravam em um pensamento dúbio, em um pensamento tipo assim, será que nós vamos sucumbir agora? Será que vamos morrer agora? Será que Deus nos abandonou? E sempre havia esse tipo de questionamento, né, Cláudio? Sempre havia, em momentos de aflições, sempre havia, a ponto de agora o povo começar a cochear em dois pensamentos. Se serviriam a Deus dos exércitos, ao Deus Pai, né, o Deus de Abraão, né, dos seus antepassados, ou serviria os deuses pagãos que eles conheceram no Egito. Então começou a entrar esse tipo de pensamento. Josué fala assim, vocês eu não sei a quem vocês vão servir. Eu não sei a quem vocês vão servir. Em outras palavras, Josué estava dizendo para o povo, olha, vocês já viram todos os milagres que Deus fez. Vocês presenciaram todos os milagres que Deus realizou. E vocês ainda têm dúvida a quem servir? Aí Josué continua dizendo assim, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem. Decidam, Deus, né? A decisão é de vocês. Escolhe agora, decidam agora. Eu, porém, e é aqui que está a convicção de um líder, né? A convicção de alguém que serve a Deus. Eu, porém,
juntamente com a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, está decidido, eu servirei ao Senhor. A pergunta que eu faço, já passo para o Cláudio, é: qual é o Deus que você tem servido? Quem é que você serve? Ah, Rodrigo, eu sirvo a Deus. Você será que serve a Deus mesmo? Porque em momentos de dificuldade, a gente costuma deixar a nossa fé vacilar, Cláudio. Aí, em momentos de dificuldade, a gente começa a murmurar, a reclamar, a gerar incredulidade no nosso coração. A dúvida começa a entrar na nossa vida. E Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, porque para agradar a Deus é necessário se apresentar a Ele com fé. Então Deus não opera no meio da dúvida. Se no momento da dificuldade eu começar a duvidar de Deus, então eu não estou servindo a Deus com todo o coração e com todo o entendimento. É verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Justamente. Até porque é necessário a gente crermos que Ele realmente exista, né? E Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam, né? Justamente. Rodrigo, esse texto é tremendo, eu fico arrepiado. Imagino aquela cena, né, diante do povo, Josué, com tanta veemência, com tanta decisão, com tanta convicção, fala assim: ó, vocês já viram tudo. O povo, antes ele era escravo, né, no Egito, ficaram 400 anos escravos. Sim. E ali passaram pelo deserto, o mar se abriu, né? Moisés estava liderando essa turma. Agora você imagina, eles estavam vivendo ali uma outra realidade. Perfeito. Na terra de Canaã, ou seja, onde deixaram o quê? A uva, tem aquela ilustração que a uva, tudo ali era muito grande, os frutos, né, que a terra produzia, e ali destilavam favos de mel, ou seja, eles estavam desfrutando o quê? O melhor das promessas de Deus. Perfeito. E às vezes, Rodrigo, me leva à reflexão que quando nós estamos em dificuldade é mais fácil, nós somos motivados a buscar a Deus. Mas quando alcançamos a graça e a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus nos alcançam, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é nesse momento que muitos vacilam. Verdade. E se nós não vigiarmos, nós vacilamos também. Porque quando a geladeira está cheia, quando o tanque do carro está cheio, quando você está vivendo uma vida de abundância, onde tem o conforto do seu lar, da sua casa, tudo vai bem, às vezes, nem sempre você está totalmente fiel a Deus, você nem sempre está totalmente buscando a Deus, né? Orando a Deus, clamando a Deus, assim como antes da bênção. Normalmente, no momento de abastança, nem todas as pessoas permanecem buscando, clamando, jejuando, orando a Deus. E muitas pessoas podem fazer assim como nesse texto, se desviar dos caminhos do Senhor, deixar Deus para segundo plano. Não é isso, Rodrigo? Justamente. Tem que ter a plena convicção que todos os recursos, tudo que Deus tem para a sua vida, o engraçado, o Cláudio está falando aqui, eu estou refletindo em algo aqui que é importante. Olha só que interessante. Sempre Deus vai te dar opções. Sempre, Cláudio. Deus vai te dar opções. Deus não é um Deus, aquele Deus severo, no sentido tipo assim, ditador, que é a palavra que a gente mais tá mais usual hoje no nosso país. Deus não é ditador a ponto de falar, não, é assim, assim. Eu não sou adepto, tá, Cláudio? Eu não sou adepto daquele pensamento das pessoas, daquela frase que permeia principalmente, né, o cristianismo, as pessoas que falam assim, essa frase é perigosa, as pessoas falam assim, ó, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Gente, isso não é verdade, isso também não é bíblico, tá? Porque quando a gente usa essa frase, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, a gente a ideia que se passa é o quê? De um jeito ou de outro vai vir. Ou seja, mesmo não querendo ir para ou o céu, mal, a pessoa vai ser levada ao céu sem a... Ou para o inferno, né? Não é? É por bem ou por mal, mas vai vir. Tira o livre-arbítrio da pessoa. Justamente, você tira a decisão da mão da pessoa. Existem consequências de atos e decisões que nós tomamos. Mas Deus não é esse Deus que, se você não vir pelo amor, eu estou te chamando pelo amor, você não vai vir, não?
Então agora eu vou te dar punições, agora eu vou acabar com sua vida para você ver. Deus não é assim, gente. Deus não trabalha desse jeito. Né? Existe um propósito lindo que Deus tem para cada um de nós. Existe para cada um indivíduo, para cada ser humano, tem um propósito. Você quer ou não cumprir esse propósito, aí a decisão é sua. Até porque quando o homem foi criado lá no Éden, Deus dá ao homem opção. Correto? Deus olha para o homem e fala assim, olha, aqui está, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Porque o dia que comerdes, você está falando, não coma, mas já está colocando uma posição, porque no dia que comer certamente morrerá, ele está dando opção para o homem. Come ou não. Você vai comer, obedecer ou desobedecer. Infelizmente, o homem foi lá e desobedeceu. Correto? E trouxe consequências terríveis que nós justamente, né, sofremos por meio delas. Porque são decisões. Deus fala para você, não faz. Você vai lá e faz. Rodrigo, toda decisão gera uma consequência, né, Rodrigo? Seja ela boa ou ruim. Então nós temos que tomar muito cuidado, e principalmente nas coisas de Deus. Você quer ver uma decisão interessante, Cláudio? Sim. Você está com sua Bíblia aberta aí? Sim. Mateus 9:9 é uma decisão, né? Mateus 9:9 é uma decisão. Olha Jesus passando, fazendo um convite. Eu vou contextualizar, você lê o texto de Mateus 9:9. O contexto é o seguinte, Jesus passa na coletoria. Na coletoria tinha entre 60 a 70 cobradores de impostos de cada lado. Tá? Então, se fosse 60 de um lado, 60 do outro, 120 cobradores de impostos. Jesus passa no meio da coletoria. No meio de 120 aproximadamente, ele vai ver um homem. Lê o texto para nós. Mateus capítulo 9, verso 9. A vocação de Mateus, né? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu imediatamente. Uau! Olha só que fantástico esse texto. Fala que Jesus passa, e o contexto, né, os textos mais antigos, mais voltados para os originais, fala que Jesus não para. Jesus continua, ele passa, de passagem. Jesus não para, tenta convencer Levi, que é o mesmo Mateus. Jesus não tenta convencê-lo, mostrando para ele o como era bom segui-lo, fazendo promessas para o segui-lo. Não. O texto fala que Jesus só passa e diz, segue-me, e continua andando. A decisão, olha, era de quem? De Mateus. De seguir ou não. Rodrigo, essa decisão é nossa hoje, né, Rodrigo? Justamente. Enquanto estamos vivos, nós temos a decisão ali, as duas opções, em decidir por Deus, seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, entregar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, ou também viver uma vida onde eu sou o príncipe dessa vida, eu decido, eu tomo as decisões, eu vou fazer aquilo que eu acho, que eu penso que está certo, da forma que eu creio que está certo. Ou seja, eu deixo o Senhor de lado para eu me tornar o Senhor da minha vida. Perfeito. Então, as duas escolhas ainda continuam aí. Inclusive, tem um texto na palavra, se você me permite também, por Rodrigo, favor, está bem pertinho aqui. Mateus capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e não poucos os que andam, e são poucos os que acertam com ela. Ó. Até na versão aqui está um pouquinho diferente. E aqui esse texto fala das duas portas, né? Sim. E aquela porta larga e espaçoso é o caminho, e é fácil de andar por um caminho largo, onde o caminho é espaçoso, onde não te exige nenhuma renúncia. Justamente. Agora, quer servir a Deus? A porta é estreita e apertado é o caminho. E não é fácil andar renunciando às coisas desse mundo para servir a Deus, né, Rodrigo? Perfeito, Cláudio. E falando de porta larga, porta estreita, a gente pode lembrar também da Lucas 15, quando o filho pródigo, né, ele fala com o pai, eu quero a minha parte da herança que me cabe. E pega isso aqui, gente, a parte da herança que me cabe não é metade, tá? A ideia que a gente tem é o quê? Aí ele tinha 2 filhos, a parte da metade da herança é metade para cada um e tal. Não.
O texto diz que o jovem fala, eu quero a parte que me cabe. Porque ele sabia que todo irmão mais velho tinha 70%. Não é 50-50. O irmão mais velho herdava 70%. Cabia a ele o quê? Uma parte menor, de 30%. Correto? Da herança do pai. Na parábola, que esse aqui é uma parábola, né? Na verdade, Lucas 15, ele se divide em 3 parábolas. A parábola das ovelhas perdidas, que o pastor tinha 99, perdeu uma, então ele perdeu 1%. A dracma perdida, a mulher tinha 10, perdeu uma, perdeu 10%. E do pai que tinha 2 filhos, perdeu 50%. Todos tinham uma perda gradativa. O interessante é que o pai não questiona o filho dele querer viver a vida dele, não. O pai não questiona o filho, não dá conselho, falando, não, eu não vou te dar a herança que você vai gastar à toa e tal. Não, o pai simplesmente pega e vê. Tem algum problema eu querer assumir o controle da minha vida? Não. É o livre-arbítrio. Você não tem problema algum. Deus não tem problema com isso, gente. Deus não tem problema com você querer assumir, né, uma posição, um posicionamento. Não, Deus não tem problema com isso, não. Só que você também arca com a consequência daquilo que você assume. Seja bom, seja ruim. No caso daquele jovem, ele foi viver uma vida dissoluta, né? Ele perdeu tudo, a ponto de chegar para comer com porcos, e as pessoas falam assim, ele comeu comida com os porcos. Não, não, não. Ele não comeu. Na hora nenhuma o texto fala que ele comeu comida dos porcos. A Bíblia fala que ele desejava comer e nem isso lhe davam. Olha o extremo que ele chega, por uma decisão que ele tomou. Correto? Mas esse mesmo que tomou a decisão de sair, ele toma a decisão de voltar. Levantar-me-ei. A decisão é dele. Irei ter com meu pai. Rodrigo, mesmo na casa do pai, ele tinha a decisão de sair ou não. E mesmo fora da presença do pai, assim como tem muitas pessoas distantes de Deus, cabe a essa pessoa decidir voltar para os caminhos de Deus, se aliançar novamente com Deus, se ajoelhar diante de Deus, reconhecer a sua fragilidade, os seus pecados, assim como eu, você, todos nós pecamos. A gente não vive uma vida 100%, a gente não dá conta de ser santo o tempo todo. Verdade. Em algum momento a gente peca, infelizmente nós pecamos, mas cabe a nós reconhecer que nós somos pequenos, Rodrigo. Verdade. Que nós somos pecadores e que nós, por nós mesmos, nós não alcançaremos a salvação. Nós temos que nos joelhar diante de Deus, reconhecer que nós somos pecadores e pedir perdão. Escolher andar nos caminhos do Senhor. Escolher falar, pai, sem o Senhor eu não consigo. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que eu lute, sem o Senhor eu não consigo. Porque a própria Bíblia diz, eu não sei, você pode até eu sou pequeno na Bíblia ainda, não conheço todos os textos, estou aprendendo ainda, mas tem um texto assim que fala que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Verdade. Quem é o homem? Quem sou eu? Talvez quem é você para falar assim, não, peraí, as minhas melhores obras, né, vai me garantir a salvação? Jamais. Porque as nossas melhores obras, Rodrigo, são como trapo de imundícia. Verdade, nós pecamos, infelizmente. Nós somos, sem Jesus, nós estamos perdidos. Cabe a mim escolher, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, tira de mim esse mal que está sobre mim, a ira que está sobre mim, o pecado que está sobre mim. E a maior prova de amor, Jesus já demonstrou, né, Rodrigo? Porque Jesus, ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, morreu no seu lugar também. Ou seja, quer uma prova maior que ele te ama? Ele se colocou e assumiu o seu lugar, pagou o preço de morte para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. É verdade. Cláudio, isso é tão forte que você está falando, porque ainda na parábola do filho, o pai não vai atrás do filho, mas ele espera o seu retorno. Ou seja, Deus não espera que você saia da presença dele, mas ele espera que você volte. Quer dizer que Jesus, Deus, está esperando que eu e você, e que você volte. Tome uma decisão de voltar, de retornar, de servir como Josué. Porque, olha só, Rodrigo, qual que é? Olha Deus falando aqui, ó. Se o Cláudio me permite, eu vou ler aqui um texto, vou ler 2 textos aqui bíblicos para você entender a questão da sua escolha. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28 diz assim: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, 2 escolhas, 2 opções. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando.
Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Agora, olha só, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, esse aqui é fantástico. Olha só o que diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Isso é a voz de Deus, tá? Contra vós. De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora vai um conselho. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que fantástico isso. Rodrigo, tem uma balança. Bênção e maldição, vida e morte. A escolha. A escolha é sua. Rodrigo, é importante a gente ressaltar que não é começar bem, é terminar bem. Sim. Não é porque tem muitas pessoas que erraram tanto, assim como eu erro, mas se tomar a decisão certa, o que nos espera é o que? A bênção, Sim. é a salvação, Sim. né? Em Deus, em Cristo Jesus. Agora, se a pessoa começar bem e daqui a pouco se desviar dos caminhos do Senhor e não permanecer, né, na presença de Deus, optar em uma vida de desobediência, uma maldição. vida... É maldição. O que espera ele, infelizmente, é a morte. E a Bíblia está clara, né, que Jesus veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, porém Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Quem pode dar vida em abundância? Só ele, só Cristo. E o mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida. O caminho. O caminho. Não tem dois caminhos. Só ele. Existe um outro caminho que leva para outro lugar, mas o caminho que leva conduz à vida eterna, só ele. É através de Jesus Cristo. Uau, que palavra! Receba essa manhã essa palavra para o seu coração. Tome a decisão certa. Escolha o caminho da vida e deixa Deus mudar a sua história, deixa Deus mudar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Você conduz? Conduz, sim. Vamos orar. Senhor Deus, Ó Pai, obrigado, Pai, Jesus, muito por esta manhã palavra, poderosa. ó Deus. Muito obrigado Fala por essa conosco cada dia reflexão. mais, Deus. Que o Espírito Nos Santo do ensina, Senhor, que nos convence do a tomar pecado, as do decisões juízo, da assertivas, justiça. meu Pai. Convence a todos Nos nós, ensina, Senhor, convence a tomar aquele que está nos decisões que vendo, nos nos levam, ouvindo, Senhor, à bênção que irão ainda e não à ouvir e nos maldição. ver. Pai, Em que essa nome de palavra Jesus, possa Pai. penetrar, Pai, na mente, no verdade, coração, mas lá no profundo, Pai, do seu É ser. verdade, Deus. E convencer as pessoas, Pai, de que nada somos, nada verdade, podemos Pai. sem o Senhor. Não somos merecedores da salvação, não fazemos por merecer a salvação. Não há ser humano que pode comprar, que pode conquistar. É verdade. Pai, Deus. mas o Senhor, Pai, já conquistou Em nome lá de Jesus, na Pai. cruz do Calvário. O Senhor já verdade, pagou Pai. o preço por cada um É de verdade, nós. Deus. Pai, e essa salvação, ela está disponível para que todo aquele que nele crê não Oh, pereça, glória. mas tenha vida Aleluia. eterna. Amém. Pai, e a tua palavra também nos diz, Senhor, que adianta o homem conquistar coisas, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua É alma. verdade, Deus. Nós não queremos que ninguém se perca, nem o Senhor quer, ninguém merece trabalhar, lutar, conquistar e chegar a um Oh, ponto Deus. de não alcançar a salvação em Ti, ó Deus. Tenha misericórdia para que todos nós, Pai, sejamos alcançados através da Tua graça, do Em Teu nome de perdão Jesus, e da Tua misericórdia. É verdade, Assim Deus. nós oramos no nome de Jesus Em Cristo, ó nome de Deus. Jesus, Pai. No nome de Jesus te Para a glória agradecemos. do Teu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Estamos ficando por aqui. Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 7 da manhã, uma dose diária de fé para você começar o seu dia ativado, motivado e abençoado. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça te alcance onde você estiver. Amém. A todos vocês, um excelente dia, um abraço afetuoso e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço.